Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, Instituto de Pesquisa em Mudanças Aceleradas de Pessoas, Escola de Formação em Coaching, em Programação Neurolinguística, em Constelação Familiar, em Terapia da Linha do Tempo. Muito bom estar com você, né? Somos também uma equipe de coaches, atendemos pessoas do mundo inteiro via o Skype e também, é claro, atendimentos presenciais em Campinas, em São Paulo capital e em Jundiaí, lá no Shopping Jundiaí. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o karma, a solução do karma. Calma, que não é um programa espírita, né? É um programa respeitando o espiritismo, né? No entanto, não é um programa espírita, porque o espiritismo usa esse conceito do karma, mas trazendo isso do sânscrito, trazendo essa palavra lá da sua origem, né? Do Oriente, o karma, o que é isso, como ele acontece na sua vida e como sair do karma para o dharma. O que é o dharma, né? E como a ciência moderna pode ajudar as pessoas a saírem de círculos viciosos, saírem daquela roda kármica de causa e efeito, aquilo que fica se repetindo na vida o tempo inteiro. Como é que a mente produz isso? Como é possível sair disso de maneira rápida, consistente, para uma nova roda, para um novo círculo não mais vicioso, mas sim virtuoso, que gere mais felicidade, que gere mais prosperidade, que gere mais saúde, alegria, amor. É possível evoluir rapidamente? É possível evoluir 360 graus? Do meu ponto de vista, não só meu, né? Das tecnologias modernas, sim. Nós chegamos numa época em que é possível muito mais do que apenas melhorar. É possível muito mais do que apenas ficar menos pior, né? Melhorar a depressão, melhorar a insegurança, melhorar a fobia, melhorar os ganhos financeiros. É possível muito mais do que só melhorar. É possível ir para a excelência. O que é ir para a excelência? É possível olhar para o sonho e se aproximar fortemente dele. E não se afastar do ruim. As terapias incríveis, né? Toda a psicologia fantástica, o estudo da psicologia e toda a ciência que embaseia a psicologia e tudo que ela conseguiu, né, de avanço foi incrível aí no último século, trazendo possibilidades de evolução para o ser humano, né? E hoje existem também as correntes mais recém-desenvolvidas de 10 anos para cá, 20 anos para cá, que evoluem da psicologia, que integram com outras técnicas, como a hipnose clínica, que hoje faz parte também da psicologia, a hipnose ericksoniana, a terapia da linha do tempo, a programação neurolinguística, técnica que evolui da Gestalt terapia e também da linha humanista. Então, técnicas para resultados objetivos. Isso trouxe, né, uma possibilidade de uma virada de paradigma muito grande. Até então, olhava-se para um ser humano que chegava num consultório terapêutico como uma pessoa doente que precisa melhorar. Então ela está no -1, né, em relação à felicidade. Ela está no -3, no -5. E aí ela vai ali ser ajudada a evoluir para o 3, o 4. Né? Ou seja, para sair do estado terrível e ir para o mais ou menos. Ou seja, para melhorar, para aliviar. Martin Seligman, que era lá no final dos anos 90... era o presidente da Associação Americana, da Sociedade Americana de Psicologia, né? Lançou ali o termo psicologia positiva, ou seja, é preciso olhar agora não só para entender as causas dos problemas e ajudar as pessoas a melhorarem, a estarem menos infelizes. Agora nós precisamos descobrir o que faz as pessoas felizes. O que tem nas pessoas que são felizes? Quais são os seus hábitos? Como funciona a sua mente? O que produz felicidade? O que gera felicidade? Vamos olhar para isso, vamos ir para a excelência, vamos ir para um círculo virtuoso, vamos ir para uma espiral ascendente de felicidade, de saúde, de relacionamentos
gratificantes, de prosperidade, não é? E aí o estudo agora muito recente, né, da última década, de lá para cá, de 2000, 2001, 2002, é que fez um boom, então, assim, a ciência olhando mais fortemente mesmo para positividade, para como produzir excelência. A programação neurolinguística vinha estudando isso, sendo uma precursora disso desde os anos 70. O coaching também, logo depois, também vem, desde o início dos estudos do coaching moderno, vem olhando para o futuro, né? De como gerar soluções para o futuro e não ficar buscando entender as causas e justificar os problemas, mas vamos para o futuro. Não só ressignificar para melhorar um pouco, mas sim, vamos gerar o melhor, vamos gerar excelência, levar a pessoa de onde ela está para onde ela quer chegar. Né? Então, é possível sim, né? Ir para a excelência, é possível e mais do que é possível, né? É um novo movimento do ser humano, é a nova era, é a nova, assim como tudo evolui, também evoluem as terapias, também evolui o lidar do ser humano com ele mesmo. O ser humano hoje lida com a tecnologia de uma maneira fantástica, a tecnologia muda a cada momento. Teremos carros voadores antes de uma década, segundo previsões. Antes de uma década, teremos carros voadores que podem ir te buscar sem motorista. Você vai pedir como pede um Uber, como pede um aplicativo, e um carro voador que voa, por exemplo, com um sistema de drone, né? A gente tem os drones voadores que pousam e sobem, você brinca com ele num controle remoto. Os carros serão pedidos e chegarão em drones para você. Não é interessante? Quer dizer, está evoluindo fantasticamente e evolui também fantasticamente o controle, o poder de intervenção do homem nele mesmo, não só sobre as máquinas, mas sobre a máquina fundamental, que é a máquina biológica humana. O ser humano constrói um computador à sua imagem e semelhança, né? Ele fez um computador para pensar por ele. E esses computadores estão pensando cada vez mais, pensando cada vez melhor. E a intervenção sobre si mesma, né? A gente tem aí as pessoas, muitas vezes não conseguem resolver um trauma, não conseguem resolver uma fobia, uma timidez, um medo de público. Metade da população brasileira morre de medo de falar em público. Pelo menos nas minhas palestras, quando eu peço lá para 300 pessoas na sala, peço para levantar a mão quem tem medo de falar em público, quem tem medo de plateia, pelo menos metade da audiência levanta a mão dizendo, sim, eu tenho medo de exposição. Né? Então, poxa, e quanto que isso não limita? Se nós somos seres sociais que precisamos nos comunicar, nos relacionar para conseguir as coisas, quanto mais você se relaciona, mais possibilidades se abrem, mais facilidades se abrem na sua vida. Né? Existe uma teoria que diz que qualquer conquista que você precise, qualquer conquista está a 7 apertos de mão. A 7 apertos de mão. Você pode encontrar uma pessoa que vai te levar a uma pessoa, que vai te dar uma dica, de alguma maneira vai te levar a uma pessoa. Ou seja, são 7 apertos de mãos para você alcançar qualquer objetivo na sua vida, para você conseguir uma porta aberta para qualquer sonho. Então, se relacionar é fundamental. As pessoas que evoluem fortemente se relacionam. E aí, muita gente fica aí limitada por medo de plateia nos dias de hoje. Por ansiedade, não consegue controlar sua própria mente. Por depressão, não consegue resolver sua própria mente. Quem é que está produzindo a depressão? É a própria mente, com pensamentos negativos, crenças negativas sobre o mundo, sobre si mesmo. Quem é que está com baixa autoestima? A própria mente. O problema não é a sua aparência ou o seu conhecimento. O problema é a crença que você tem sobre a sua inteligência, ou sobre a sua aparência, ou sobre o mundo. E crenças são programações, são significados associados a algumas experiências lá do passado, imagens, sons, sensações de memórias, que estão lá querendo provar que aquilo é verdade. Então, quando você vai para um processo terapêutico, você vai buscar ressignificar esse passado e tal, e às vezes melhorar um pouco o presente. Nas técnicas modernas, você vai para mudar de vez. Em 1, 2 sessões, você vai ressignificar completamente. Não só ressignificar, você vai mudar as experiências, mudar o seu passado dentro de você, mudar a crença de maneira objetiva, pontual. Então é para quem quer mudança consistente e rápida. Eu vou entrar no nosso tema de karma e dharma de maneira mais profunda, mas eu acabei me empolgando um pouquinho aqui sobre isso, porque eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência de que elas são a causa de tudo.
A causa não está fora. A causa é como você usa o seu cérebro. Ninguém te ensinou a usar o seu cérebro, a ter inteligência emocional, a encontrar saída para um conflito de relacionamento com facilidade, a desativar um comportamento que você quer deixar de ter, conseguir simplesmente desativar, a ter um comportamento novo, a ter uma emoção que te facilite a alavancar os seus resultados. Ou seja, ninguém te ensinou a operar no seu cérebro. E hoje as crianças operam a tecnologia de uma maneira tão rápida. E já existe método para operar o próprio cérebro, ou seja, para usar técnicas consigo mesmo para mudar as suas configurações emocionais e comportamentais para te levarem mais para a realização dos seus sonhos de vida, para te levarem mais para a felicidade conjugal, profissional, financeira, social, né? Muito bem. Quero te convidar você para passar por um processo de mudança consistente. Vem conhecer. O legal na Ápice é que você não está no risco. Você vem para um processo de 10 semanas, são 10 sessões. Você pode fazer isso presencialmente em São Paulo, pode fazer presencialmente lá em Jundiaí. Você de Jundiaí, região, a gente está com desconto essa semana para atendimentos em Jundiaí, tá bom? Então, liga para a gente, descubra o preço especial para atendimentos em Jundiaí. No shopping de Jundiaí, no shopping principal lá de Jundiaí, super salona maravilhosa, venha conhecer. Atendimentos em Campinas, em São Paulo, na região da Paulista, e por Skype para o mundo inteiro. Olha que legal. 10 sessões. Se em 2 sessões você não perceber que já evoluiu, se em 2 sessões você já não perceber que mudou, a Ápice devolve o seu dinheiro. Não é legal? Você vem para um teste consistente. Ah, mas eu não posso fazer só uma entrevista para conhecer? Pode, mas em uma entrevista você não vai conhecer. Numa entrevista você vai se tornar conhecido pelo profissional. É diferente. Numa entrevista é o profissional que vai te entender onde você quer chegar, onde você está, o que te impede, vai definir com você o que vai indicar que você está evoluindo, vai identificar causas, já vai montar um plano de ação de como vai trabalhar e vai te apresentar, mas não é você que vai conhecer, é o profissional que está te conhecendo. E depois tem 2 sessões de intervenção, já mesmo nas reprogramações. E aí, olha que bacana, você vai avaliar depois dessas 2 sessões. E se não tiver resultado, se já não evoluiu, devolução integral do seu dinheiro. Não é interessante isso? Só na Ápice Desenvolvimento Humano, com equipe supervisionada de coaches, com supervisão semanal, com treinamento semanal, equipe forte, consistente. Telefone novo 3181-8944. Liga para a Ápice, 3181-8944. E agende, DDD 11, tá? Mesmo você que quer ser atendido em Campinas, que quer ser atendido em Jundiaí com a promoção do preço especial dessa semana, em Jundiaí, e para você que vai ser atendido aqui em São Paulo, sempre no telefone 0 operadora 11 3181 8944. Muito bem, vamos lá. Karma e Dharma. Karma, palavra de origem indiana, é a roda kármica de causa e efeito. É aquilo que se repete na vida. Parece um karma. É aquela dor, aquele problema que fica se repetindo na vida, né? E aí é um karma. O Espiritismo pegou esse conceito, trouxe para uma visão ocidental, colocando o karma como se fosse um castigo, né? Talvez, algo que você precise pagar, né? Mas quando a gente vai lá para a origem da palavra, a gente descobre que tem mais a ver com o aprendizado que você precisa ter, né? Então, se você está vivendo aquela dor se repetindo na sua vida, existe um aprendizado que precisa ser colhido. Existe um aprendizado a ser colhido que ainda não foi colhido. Por isso, a dor persiste. Então, vamos lá, isso em qualquer área, tá? Então, por exemplo, na área do relacionamento conjugal, se não tá bom, se você tá infeliz e se repete essa infelicidade, existe um aprendizado a ser colhido por você, aprendizado esse que ao se consolidar em você, vai fazer com que você naturalmente não viva mais esse karma, não é? Vai fazer com que você vá para o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é o caminho, é o seu caminho, o seu legado. Quando você aprende com aquela dor, com aquele pote de ouro que está por baixo do problema,
você fica rico, né? Ou seja, aquilo te traz riqueza, te traz estofo, te traz grandeza ou seja, aquilo que era uma dor agora se torna anticorpo, o veneno se torna anticorpo, produz anticorpo, você fica mais forte. Então, aquilo agora vai servir ao seu caminho, tá? Então, o Dharma, ele é consequência da superação do karma, do aprendizado com ele. Então, parece sem solução quando a pessoa está naquela dor, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma autoestima comprometida, né? Uma pessoa que lá no passado teve a sua autoestima configurada, negativa, a pessoa passou a acreditar que é menos, que não é merecedora, que não é bonita, que não é inteligente. São crenças. Ninguém tem o direito de cunhar numa outra pessoa uma identidade negativa de burro, ou de feio, né? Ou de incapaz, ou de menos. Isso são crenças que pode entrar ou pode não entrar, né? Quando a pessoa já assumiu uma crença de que é uma pessoa bonita, de que é uma pessoa querida, que é uma pessoa especial, bonita do jeito que é, com a sua beleza natural, por exemplo, inteligente do jeito da maneira que é, quando ela tem isso muito fortalecido pela sua família de origem, ou na sua primeira infância de alguma maneira, na escola, quando isso se fortalece, depois pode vir o que vier, né? A autoestima está consolidada. Agora, quando se configura uma autoestima baixa, uma crença de identidade negativa, isso fica gerando um karma terrível. Por quê? Porque a pessoa começa a enxergar a vida com olhos de pessoa inferior. Ela começa a ouvir com ouvidos de pessoa que se sente inferior, de pessoa ou burra, ou menos inteligente, ou menos bonita, não é? Então o que acontece? Ela acaba naturalmente se levando à rejeição, porque ela se comporta como alguém com aquela crença, né? Então se ela se acha uma pessoa feia, ela se comporta com vergonha de si mesma, então ela se diminui. Ela se comporta não se valorizando, então ela promove a desvalorização de si mesma, porque se ela não se valoriza, se ela se esconde, ou se ela fala mal de si mesma, pede desculpa ou coisa assim, então ela está promovendo uma visão negativa, que os outros também pensem como ela pensa de si mesma, né? E aí é uma pessoa que vai ser de alguma maneira rejeitada, de alguma maneira não vai crescer como poderia na profissão, não vai, né? Porque ela mesma vai acabar se criando, ela vai enxergar o mundo com aqueles olhos, vão saltar aos seus olhos as situações que comprovem aquilo, né? É a mesma coisa, uma pessoa que acredita que São Paulo é uma cidade caótica, ela fica vendo caos em São Paulo o tempo inteiro. E uma pessoa que acredita que São Paulo é uma cidade apaixonante, ela fica vendo o que na cidade? Oportunidade, vibração, gente interessante, locais interessantes. No mesmo ambiente, o olho vai bater, ele vai focar nos aspectos que comprovem a crença. Então aí o que parece? Parece que a pessoa vive aquela realidade, ela vive a realidade de viver num paraíso, vive numa cidade que é uma das maiores do mundo, cheio de caos também, né? Mas ela vive um pouco no paraíso, porque ela já tem uma cidade configurada dentro dela. Então o karma dela em relação a São Paulo é um karma positivo. Enquanto uma pessoa que odeia São Paulo, mas mora aqui, ela fica sofrendo por viver aqui, porque ela fica enxergando as negatividades, ouvindo sobre negatividade, atraindo negatividade, se incomodando, e aquilo faz com que ela acredite mais ainda que São Paulo é uma cidade ruim, aí ela fica enxergando mais coisa ruim, né? Mesma coisa, a pessoa que tem baixa autoestima, ela fica enxergando nos outros rejeição, crítica, superioridade em relação a ela, aí ela fica mais deprimida, fica mais para baixo, mais retraída, e aí ao ficar mais retraída ainda, ela fica mais esquisita para os outros, e os outros olham para ela meio estranha, e ela confirma mais ainda, tá vendo como eu sou, mesmo assim, sou rejeitável, como a vida é assim. Eu tô dando exemplos extremos, mas o que é um karma? Uma pessoa que está sempre no vermelho financeiramente, parece que é um karma, não consegue solucionar aquela questão. Uma pessoa que não evolui profissionalmente, parece um karma. Uma pessoa que está sempre com problema de relacionamento, problema com os filhos, não consegue fazer com que os filhos deslanchem, não consegue ter uma liderança efetiva, parece um karma, né? Não tem um bom relacionamento com a mãe, não tem um relacionamento social, tem problemas com a sua própria
suas próprias emoções, não consegue liderança sobre si mesmo emocionalmente, parece um karma, aquilo fica ali se repetindo, se repetindo. E o que é, na verdade? Se dói, é um chamado. Se dói, se tá doendo, é um chamado da vida para algo que precisa ser cuidado. Senão não estaria doendo, não é? Então, se você está andando numa boa na rua e começa a doer o pé, tem uma pedrinha lá que começa a doer, a dor vai ficar tão chata que você vai precisar parar, o gigante vai precisar parar para tirar aquela pedrinha do sapato. Então, assim você é um ser de plenos potenciais, é um ser fenomenal, programado para ser quem você está sendo hoje. Então, na vida, você foi programando realidades, paradigmas, para estar sendo quem você está sendo hoje, portanto, para ficar vivendo o karma que você vive hoje. Existe uma oportunidade, uma necessidade de aprendizado. Se existe uma dor, um inconformismo, um desespero para querer mudar, é porque a alma está querendo mudança. A alma está querendo mudança. A alma sabe que já deu esse karma. Essa personalidade aqui precisa mudar. Precisa viver outras coisas, realizar outras coisas, deixar um outro legado, viver a vida. Essa vida é a vida que a gente tem para ser vivida de maneira plena. Senão você lembraria de outras e viveria outras na sua memória, saudosisticamente, mas não acontece por quê? Porque é para viver essa. E é para conseguir se superar os seus desafios desta. Então se incomoda, é porque é um desafio que você está perdendo no jogo. Precisa de quê? De treinamento. Tá? Então se um lutador, um atleta de alto nível ficar sem treinador, ele cai. Ele não se sustenta, o treinador é fundamental. Mesmo que seja o autotreinamento, mesmo que ele se desenvolva para ser também um treinador de si mesmo eficiente. Só que muitos atletas preferem, ao invés de se desenvolver para ser treinador de si mesmo, contratar um treinador e ele focar em ser o bom atleta, não ser o bom treinador, né? Mas é preciso um olhar de fora, um olhar de especialista em treinar. Então a mesma coisa, se você quer ser uma pessoa feliz e não está sendo feliz, está com problema em qualquer aspecto da vida, você está perdendo no jogo. Né? E não dá para ficar perdendo de novo, não dá, é insustentável. Aí vem depressão, vem desesperança, vem infelicidade, a alma começa a querer ir embora, né? Poxa vida. Né? Então é preciso ou se tornar um treinador de si mesmo eficiente, e você que tem aí hoje 30, 40 anos, você vai ver isso acontecer nas próximas décadas. O ser humano está cada vez mais evoluindo nesse sentido. Vide o boom do coaching, o boom da PNL. A gente está evoluindo para treinar a nós mesmos mentalmente, né? E as crianças já vão ter esse treinamento também no futuro. Já está começando, já tem várias ações em várias escolas. E aí vem um convite para você. Torne-se você um grande treinador de si mesmo. Faça curso de desenvolvimento. Aprenda a usar o seu cérebro a seu favor. Venha fazer formação em programação neurolinguística. Se torne um reprogramador de mentes, um hacker mental de si mesmo. Trabalhe o seu cérebro para ter os resultados que você quer ter. Livre-se das programações antigas que te reduzem. Reprograme-se, aprenda como fazer. É simples, só necessita de treinamento. Se torne um praticante de excelência. Agora em julho nós temos formação completa em programação neurolinguística, formação de imersão. Você vem para vários dias diretos de curso, de férias, super aprofundado. Formação de imersão também em constelação familiar, formação em terapia da linha do tempo para quem já é formado em PNL, formação em terapia da linha do tempo, formação em coaching mais para frente, em outubro e em setembro também outras turmas modulares de PNL. Entre em contato com a gente. Telefone 11 31 81 8944, 11 31 81 8944 e atendimentos pelo Desafio Ápice para todo o Brasil. Se em 2 sessões você não perceber mudança, isso no atendimento individual. Se você não perceber mudança, a gente devolve seu investimento. 11 3181 8944. Foi um prazer estar com você.